Chegou o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 9 ao 11. Deus que vê, Deus que ouve. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 9 ao 11, que diz assim: E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Palavra do Senhor. Amados ouvintes da palavra do Bom Mestre, muitos já aprendemos sobre a fé. Basicamente, crer é ir contra aquilo que é lógico. Acreditar não é pactuar, caminhar na lida ou na linha do que é racional. É racional, eu te pergunto, é racional falar com alguém que você não vê e ainda considerá-lo Senhor sobre tudo? Isso não é para pessoas comuns, e sim para pessoas que na linguagem humana e mundana são loucas. Então concluímos que pessoas certinhas na ciência humana, inteligentes, dificilmente verão a glória de Deus. O próprio Jesus agradeceu ao Pai dizendo que Deus ocultou aos sábios e inteligentes, mas entregou às criancinhas poder, virtude, para pisar serpentes e escorpiões. 1 Coríntios 1:25, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens, do que os homens. Um exemplo dessa loucura é a oração. Para muitos é insano falar com alguém que não se vê e ainda acreditá-lo que está ouvindo e considerando o pedido. Falar com alguém que não se vê e ainda acreditar que o mesmo está ouvindo e considerando o pedido. Parece uma loucura, né? Isso é a oração. Isso é crer. É usar a fé. Vamos olhar para a obra de Deus em Saulo. O capítulo 9 de Atos, Saulo está cheio de ódio contra os seguidores de Jesus. De forma implacável, fazia-lhes ameaças de morte. Saulo não era qualquer homem, não é à toa que, pedindo carta ao sumo sacerdote para ter acesso a Damasco, foi muito bem atendido. Isso demonstra alta posição entre os líderes religiosos judeus. Indo a Damasco, capital da Síria, perto da cidade, de repente cercou um resplendor de luz do céu. E a Bíblia diz que, caindo em terra, ouviu a voz do Senhor que lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo responde com outra pergunta: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus,
a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti opor-se, resistir obstinadamente à minha autoridade. Rebelar-se contra ferrões. É duro para ti, Saulo. É visível que Saulo não conhecia o Senhor Jesus. Conhecia seus seguidores, mas não seu dono, seu mestre. Tremendo de espanto e atônito, pergunta: Senhor, que queres que faça? E eu acho tão interessante essa passagem, que Saulo está perguntando a Deus o que pode fazer, o que Deus quer que ele faça, ou seja, a Bíblia nos mostra um cego na saída de Jericó, e clamando pelo Senhor, por misericórdia ao filho de Davi, foi atendido. E Jesus olhou para ele e disse: o que queres que eu te faça? Mas aqui é um outro homem que perde a vista, está cego, mas é o cego perguntando para o Senhor: Senhor, que queres que faça? Eita Deus, só a palavra de Deus é poderosa assim. E o Senhor olhou para ele, só que Saulo não estava vendo. Diz: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Observe que Cristo não diz de imediato sobre sua missão, ou o que Saulo faria dali para frente. Jesus fez o mesmo conosco. Nos levantou, por sua palavra nos deu ordem: levante-se, vá para a igreja, e lá eu vou te dizer o que você vai fazer. 3 ordens que o Senhor libera ali para Saulo, dando a ele uma direção: levanta-te, entra na cidade, depois ouça com atenção, porque lá eu vou falar contigo. Os homens que estavam com ele ouviram a voz e pararam espantados, pois não viram ninguém. Os homens que estavam com Saulo ouviram a voz de Jesus, mas não o resplendor. O resplendor só cercava Saulo. Há um resplendor de Deus sobre a sua vida, você escolhido de Deus nesta hora. Você lembra desse resplendor? No dia que você sentiu o chamado forte, não é farol de carro nem de moto, é resplendor do céu. É Jesus a luz do mundo. Porque Saulo caiu quando cercado pelo resplendor do céu? Porque o salmista Davi, ele cantou dizendo: ao resplendor da sua presença, as nuvens, a saraiva, pedras de granizo, e as brasas de fogo se espalham. Salmo 18:12. 2 Samuel 22:13 confirma: pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Há um resplendor de Deus te cercando nesta hora. Aleluia! Acenda em nome de Jesus, porque há um resplendor de Deus te cercando, dizendo: eu te escolhi. Levanta-te, vá para a minha casa, e lá eu vou te dizer o que você irá fazer. Lá eu vou te forjar, te ensinar, te preparar. Lá eu vou te esclarecer tudo. Mas levanta-te e vá para a minha casa, para Jerusalém. E ficar em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder.
Quem estava com Saulo ouviu a voz, mas não viram o dono da voz. Muitas das vezes na tua vida, meu querido, minha querida, muitos ouvem o que Deus te fala, muitos ouvem o que Deus lhe revela, mas não conseguem ver Deus na tua vida, não conseguem ver o dono da voz. Que queres que faça, Senhor? Perguntou Saulo. Levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. E o versículo 8 diz: e Saulo se levanta da terra. Se levante nesta hora. Reaja. O resplendor de Deus já te cercou. Deus já mostrou para você a sua glória, agora é com você. Levante-se. Saulo se levanta da terra, abre os olhos, não via nada. E pelas mãos dos que iam com ele foi levado, conduzido a Damasco. Ia a Damasco para tirar a paz do povo que ali servia o Senhor. Mas agora ele vai para receber a paz. Oh, glória a Deus. O versículo 9 diz que esteve 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. Saulo jejua 3 dias, não come, não bebe. O que é um jejum? Abstinência de alimento para fins espirituais, é o jejum espiritual. O que faz o crente se aproximar mais de Deus? Do ponto de vista fisiológico, quando nós comemos, todo o nosso sangue, grande parte dele se direciona para o estômago, para o processo digestivo, para o processo de digestão. Por isso nós sentimos sono quando comemos, ficamos sonolentos. Quando você não come, sobra mais sangue para o cérebro. E isso ajuda muito na concentração. O jejum espiritual te deixa mais aguçado, sensível à voz de Deus, às mãos de Deus. Você já percebeu que tem gente que às vezes está recebendo a mesma medida do céu, no mesmo lugar que você, ouvindo a mesma voz de Deus, mas não consegue sentir a presença, não consegue se alegrar com a palavra, não consegue ter visões espirituais enquanto ouve o dono da palavra falar. Por quê? Porque não tem sensibilidade à voz de Deus. Não dá atenção, não tem aquele olfato, aquela visão, aquele tato espiritual. Mas você que tem jejuado, você vai perceber que você fica mais sensível, mais quebrantado. Você está mais apto, mais pronto, porque está mais perto. Você está mais ligado às coisas do céu, às coisas espirituais. E Paulo jejua 3 dias, trancado num quarto, acredito eu, em Damasco. Ninguém estava vendo, mas Deus, aleluia, aleluia, Deus vê. Deus vê. Aquilo que ninguém vê, Deus vê. Até as coisas erradas, até o pecado que ninguém vê, você cometer, Deus vê. Quanto mais vê você jejuando, glorificando o nome dele. Existem momentos, queridos, existem momentos que Deus, ele não quer apenas te ouvir, ele quer te ver. Isaías 59:1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. É a Bíblia dizendo, ele ouve, Deus ouve. Mas Mateus 6,6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, ou seja, aposento, e fechando a tua porta,
Ora, teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Olha aí que Jesus está dizendo de um Deus que vê. Isaías 59 diz, ele ouve. Mas Isaías 59 não diz, ele vê. Mas Mateus 6 diz assim, agora ele vê. Deus ouve e Deus vê. Tem hora que Deus quer te ouvir, mas tem hora que Deus quer te ver. Tem gente que fala muito e se apresenta de pouco, e tem gente que se apresenta de muito e fala de menos. Fala pouco com Deus. Não entendeu? Tem gente que ora muito e nunca está na casa do Senhor, nunca está em comunhão com o corpo de Cristo. Ora muito, mas aparece pouco. Ora muito, mas é visto pouco. E outros aparecem muito, mas fala com Deus pouco. Deus quer que você fale, e Deus quer que você apareça, seja visto por Ele na seara e na vinha do Senhor. Seja contemplado, trabalhando, malhando o seu trigo, mas seja visto, porque o anjo do Senhor está aí. Talvez não debaixo do carvalho de Ofra, mas talvez está aí do teu lado, procurando ver você orar, ver você trabalhar, ver você se esforçar na presença do Senhor. Deus vê. Ninguém está vendo, mas Deus vê. Enquanto Saulo está em jejum, Deus vai falar com um certo discípulo que estava ali em Damasco. Seu nome é Ananias. E o Senhor fala com ele em visão, chamando pelo nome Ananias. E ele responde, eis-me aqui, Senhor. Levanta-te, Ananias. Levanta-te e vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Deus passa para Ananias o endereço e o nome da pessoa que vai receber a mensagem de Deus e o presente de Deus. Não existe jejum sem oração. Saulo não está parado, não está sendo só visto por Deus. Ele está sendo ouvido. 3 dias de jejum e já teve visão. Deus vê e Deus ouve. Versículo de número 12. Numa visão ele viu que entrava um certo Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Enquanto Deus falava com Ananias, o Deus que havia visto Saulo e ouvido Saulo orar, deu a ele uma visão mostrando que Ananias ia lá colocar as mãos sobre ele e ele voltaria a enxergar, porque Saulo, quando cercado pelo resplendor de Deus, perdeu a vista. Mas Deus está mostrando para Saulo que não tem vista. Está mostrando Ananias em visão. Deus tremendo. Numa visão, Saulo está vendo tudo. Na vista ele não vê nada, mas na visão. Tem crente que na vista ele vê tudo, mas não tem visão de Deus de nada. Tem gente que na vista ele vê tudo, ele tem percepção de tudo. Eu estou percebendo, eu estou vendo. Está tão desconcentrado que só vê as coisas na horizontal, não vê as coisas da vertical. Saulo não tem vista, está cego fisicamente, mas espiritualmente, porque está em jejum, em oração, tem visão espiritual. Na vista ele não vê saída, ele não vê nada, mas na visão ele vê um homem por nome Ananias chegando, entrando aonde ele está, na casa onde ele está, no cômodo onde ele está, pondo as mãos sobre ele, orando, e ele voltando a ter vista. Eita, Deus de mistério. Ananias ouve tantas coisas sobre Saulo que ousou questionar o julgamento de Deus.
Saulo tinha uma reputação merecida. Senhor, ele prende todos que invocam o seu nome. E o versículo 15 disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E o versículo 17 dizia: Ananias foi, servo bom e fiel. É o servo que ouve e obedece. Hoje há poucos servos assim. Os servos hoje até ouvem, mas questiona demais para não obedecer, trazendo desculpas diante de Deus. Mas servo bom ouve e obedece. A Bíblia diz: Ananias foi, porque Saulo estava orando. Deus vê, Deus ouve. Deus vê, Deus ouve. Você está orando? Se você estiver orando, pode esperar. Se Deus não mandar Ananias, ele envia Gabriel. Se ele não quiser enviar ninguém, ele mesmo desce aí com resplendor sobre a tua vida. Entrega a tua vida para Jesus. Reconcilia-te com Deus hoje. Volta aos caminhos do Senhor. Volte à presença do Pai. Deus vê, Deus ouve, Deus tem te visto e ouvido o grito da tua alma. A tua alma quer voltar para a casa do Pai. Olha a situação que você se encontra hoje. Deus tem te visto, mas também quer te ouvir. Ele tem te visto talvez em vários lugares, mas Ele quer te ver no lugar da sua presença. Você sabe onde é este lugar. Deus ouve, Deus vê. Você que tem orado, continua orando, não deixa nada tirar de você, te fazer desacreditar o investimento que já foi feito no coração de Deus. Não se esqueça que a fidelidade de Deus é grande. A fidelidade de Deus é grande. O que Ele disse é: clame a mim. Olha o compromisso: e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Você não sabe, mas Ele vai te anunciar. Ele vai falar para você. Ele vai divulgar para você coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, mas você tem que clamar. Você tem que orar. Deus falou a Ananias. Deus falou para Ananias: vai lá, na rua chamada direita, na casa de Judas, tem um homem por nome Saulo. Ele está orando. Olha o que Deus diz. Ele não está distraído. Ele não está fazendo coisas que não compete ao homem que experimentou a glória de Deus fazer. Ele está orando. Ele não está brincando, Ananias, ele está orando. Ele está orando, Ananias. Vai lá, porque ele está orando. Se você continuar orando, vai chegar uma novidade para a tua vida. Talvez uma promessa antiga, esperada, desejada, mas está chegando uma novidade. Vamos orar ao Senhor? Vamos falar com Deus? Porque Ele é fiel. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te adoramos mais uma vez. Sob a sua palavra lançamos a rede da fé. Senhor, tem alguém orando. Senhor, tem alguém jejuando.
Senhor, tem alguém acreditando que a primeira experiência foi um começo, que há muito mais em ti, porque tu és fonte inesgotável. Tu não depende da chuva para acumular em lençóis freáticos. Tu és fonte inesgotável, Deus. Do umbral da tua casa saem águas purificadoras, águas torrenciais, águas de vida. Quanto mais da tua presença, Senhor, que teu resplendor cerque a vida desse homem e dessa mulher que oram comigo. Que teu resplendor esteja sobre nós. Senhor, que as respostas às orações tragam júbilo, mas também mudanças em cada um. Que o seu nome seja glorificado. Recebe hoje o teu filho, a tua filha, que reconciliarão, que reconciliam contigo. Que o seu nome seja glorificado. Que a tua mão esteja sobre nós, pois não está encolhida. Que ela salve hoje outra vez. Que ela salve as almas perdidas e condenadas, mas que essas almas encontrem debaixo das tuas mãos a salvação. Porque a tua mão não está encolhida e o teu ouvido não está tampado, agravado para não ouvir. O Senhor está ouvindo. Conceda-nos a bênção. É o que nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.